Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Designer Trainer Online, um canal voltado para informática e tecnologia. Ao assistirem nossos vídeos, façam comentários dando sugestões, deixe um like clicando na mãozinha para gostei, compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos e inscrevam-se no nosso canal para que possamos melhorar cada vez mais com novas videoaulas para vocês. Curso de CorelDRAW 2021. Nesta quarta aula, nós vamos continuar conhecendo mais ferramentas de trabalho do CorelDRAW. Parte 2. Tenha uma boa aula. Na aula anterior, nós conhecemos as ferramentas de seleção, retângulo e elipse, além de alguns recursos associados a essas ferramentas. E nessa aula, vamos conhecer mais algumas, complementando as ferramentas de seleção e elipse. Um recurso que não foi falado a respeito da ferramenta de seleção é essa opção de transformação livre. Como é que funciona ela? Vamos ver. Vou criar um retângulo para vocês estarem vendo melhor. Vou dar uma cor, vou dar a cor laranja. Tá? Vou buscar aqui a opção de transformação livre. Essa opção de transformação livre, ela tem três condições aqui na barra de propriedades. Ela tem a condição de rotação livre, a condição de reflexão de ângulo livre, a condição de escala livre e a condição de inclinação livre. Vamos ver a de rotação livre. Vou clicar nela, vou trazer o cursor para cá. Observem que eu vou colocar o cursor exatamente nesse ponto aqui do objeto. Olha que quando eu seleciono, ele gira em torno da área que eu marquei. Estão vendo? Então ele cria um eixo a partir do momento que eu crio um ponto de referência para ele. Agora eu vou usar essa opção aqui. Ó, cliquei nessa opção. O que acontece? Ele também faz praticamente a mesma coisa. Só que eu cliquei no meio aqui, ó. Ele também gira, tá? Ó, ele gira de acordo com o local que eu determinei como eixo, tá? Essa é a ferramenta de reflexão de ângulo livre. A outra é a de escala livre. Ó, a de escala livre. Eu vou colocar esse retângulo, vou dar um Ctrl Z para ele ficar na posição correta. Vamos lá, de escala livre. Cliquei. O que vai acontecer? Quando eu clico, que eu arrasto, ó, ele aumenta e diminui. Tá vendo? Se eu jogar para cima, ele aumenta, para baixo aumenta. Ó, é só movimentar. A opção desse recurso é para que você faça uma ampliação sem precisar ficar esticando. Tá vendo? Ó? Sem precisar usar aqui a seleção normal e puxando. Então você já pode puxar isso e fazer aqui direto. Tá? Ele está um pouquinho inclinado porque nós deixamos inclinado ali. Então essa é uma opção. A quarta opção é a opção de inclinação livre. Vou dar um clique, olha o que acontece. Ela vai inclinar. Tá vendo? Ela inclina, ó. Tá vendo que ela deixa inclinado? Ó. Ela inclina o objeto para vocês. Tá vendo? Então esse terceiro recurso que dessa ferramenta de seleção não foi falado na última aula, tá? Então estou complementando para vocês aqui, ok? Agora eu vou eliminar isso aqui, vou para a ferramenta de seleção normal, ó, já selecionou, vou deletar e vou pegar agora uma elipse e vou fazer um elipse. Vou dar a cor de vermelho. Observe que também na barra de propriedades, tudo ela mostra na barra de propriedades, né? Tudo ela mostra na barra de propriedades. Aqui está normal, eu vou clicar nesse aqui, ó, que é torta. Essa opção de torta, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ele simplesmente transforma numa torta. E eu posso estar mexendo nele, ó. O que eu faço aqui, ó? Eu posso clicar através da ferramenta de forma, complementando com a ferramenta de forma, eu dou um clique, ela vai me mostrar esses pontos e eu posso estar girando ela. Aí o que acontece? Ela vai fazer esse eixozinho aqui, não vai? Eu volto ela aqui, ó, para torta.
Olha como é que ela vai ficar. A forma já está livre. Ó, puxei, tá? Voltou para cá? Eu posso normalmente vir aqui. Se eu já quiser que ela fique sem essa opção de linha aqui, ó, no meio, tá? Eu posso clicar aqui, ela vai tirar a linha e vai tirar a cor, vai ficar só o contorno. Aí eu também venho, giro aqui. Ah, ficou vermelho porque é a cor que estava antes. É a cor que estava anteriormente. Eu clico aqui novamente e ela vai ficar branca. Se eu botar mais uma opçãozinha aqui, ó, clicar aqui, ela vai fechar, mas eu posso mudar a cor. Eu mudo a cor. E quando eu trouxer para cá, ela fica a linha novamente. Aqui foi um pontinho que ficou. Vou eliminar ela e vou criar um outro aqui. Agora eu vou buscar na ferramenta de elipse, eu vou buscar essa de 3 pontas. O que acontece? Quando eu clico, ó, ela pode ser usada dessa forma. Ó. Essa aqui é de 3 pontas. Então eu puxo uma linha, tá vendo? E quando eu arrasto, ó, ele se transforma e vai fazendo o movimento, ó. Tá vendo? Ó, outra aqui, ó. Vou trazer pro lado, ó. Soltei a linha, ó, traz pro lado, ó. Ó. Estão observando? Tá? Então, esse também é o complemento da aula de elipse que não foi falado. Ficando claro, gente, que nós não estamos criando nada com as ferramentas. Nós estamos aprendendo os recursos da ferramenta, ou seja, o que elas podem, como é que a gente usa as ferramentas. Agora, o que vai ser feito com elas vai depender do trabalho, do projeto que a gente estiver desenvolvendo. É como, por exemplo, vou te dar um alicate. Como é que você vai usar o alicate? Você pode usar para tirar um prego, pode usar para cortar um arame, depende do que você está fazendo. Então, cada ferramenta vai ser usada de acordo com o projeto que você estiver fazendo. Agora vamos falar da ferramenta de corte, que é essa ferramenta aqui. Dentro dessa ferramenta de corte, nós temos 3 ferramentas. A ferramenta de corte, de faca e de borracha. Vamos ver uma por uma? Então vamos lá. Vamos começar pela corte. Antes de começar de corte, vou trazer aqui um objeto de retângulo para vocês entenderem melhor. Vou dar a cor vermelha. Muito bem. Eu quero diminuir, eu quero só o meio dele. Aqui é só o meio? Então tá bom. Então eu venho aqui, clico aqui, corte. O que eu faço? Venho aqui, ó, seleciono a área que eu quero cortar, solto e dou 2 cliques. Ele cortou, tá? É simples assim. Por exemplo, vamos supor que na minha área de trabalho eu tenha 2 objetos. Eu vou trazer um outro objeto, vou trazer aqui a elipse, que já foi falar. Tem outro objeto aqui. Vou dar amarelo para ele. Ah, tá. Então vamos lá. Ah, eu preciso cortar esse retângulo. Olha o que vai acontecer. Observe que não está selecionado nem o retângulo, nem a elipse. Eu vou cortar o retângulo novamente. Cortei. Quando eu cortar o retângulo, marquei a área e vou dar 2 cliques. Olha o que aconteceu. Ele cortou realmente o retângulo, mas sumiu o outro objeto que estava aqui, que eu estava trabalhando com ele também. O que eu faço para isso não acontecer? Vou dar um Ctrl Z para voltar como estava antes. Vou dar a cor aqui. Vou botar amarelo. O que eu tenho que fazer? Eu quero trabalhar com qual objeto? Com esse objeto aqui. Então eu seleciono esse objeto. Esse aqui, não vou mexer nele. Eu quero ele desse jeito que ele vai continuar. Então, para mim cortar o objeto que eu quero, sem ter que alterar o objeto que está na área de trabalho e que eu ainda quero trabalhar com ele, eu tenho que selecionar com quem eu vou trabalhar. Está selecionado o retângulo, tá? Eu volto lá na ferramenta de corte e vou cortar agora o meu retângulo. Quando eu der 2 cliques, cortei o retângulo, mas a elipse ficou. Show? Simples assim. Muito bem. Vou dar outro Ctrl Z para voltar o retângulo como estava antes. E vamos falar sobre a outra ferramenta de faca agora, que também está dentro da mesma área aqui. Quando eu clico nessa ferramenta de faca, observe que aparece na minha área de propriedade 3 condições: modo de linha de 2 pontos, mão livre, a Bezier, e tenho aqui alguns recursos: fechamento automático de corte, aqui é o suavizar as linhas que eu vou fazer,
E aqui tem outros recursos também, tá? De nenhum, de espaço, sobreposição. Vamos trabalhar com essa ferramenta aqui, de modo linha de 2 pontos. Vou dar um clique aqui, tá? É simples, vou clicar e vou puxar, certo? Puxei, soltei, ficou uma linha aqui. Tá vendo essa linha? Vou clicar novamente aqui, vou tirar a seleção e vou clicar aqui. Cortou. Tá cortado. Tá vendo? Então eu posso até tirar da área. Tirei. Tá? É uma maneira simples de cortar. Vou dar um Ctrl Z, vou tirar isso, tá? Novamente, selecionei. Vou novamente na ferramenta de faca. Agora eu vou usar esse mesmo recurso de modo de linha de 2 pontos, mas eu vou alterar as propriedades dela. Ó, marquei aqui. Observe que eu tenho aqui a suavidade dela está em 28, mas eu vou marcar aqui o automático dela, tá? E vou marcar aqui nesse nenhum a opção de espaçamento. Então eu tenho um espaçamento aqui para suavizar. Como é linha reta, não vai ter suavização. Mas eu vou marcar aqui, por exemplo, vou marcar aqui 2 pontos. 2 pontos. O que é 2 pontos? Ele vai dizer para mim a espessura que o corte irá ficar. Olha só, vou usar o mesmo procedimento que anteriormente. Cortei, não cortei? Mas quando eu clicar, ele ficou com 2 milímetros. Olha que está maior. Tá vendo? Vou clicar fora, ó, ele está separado. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso cortar, ou posso puxar, ou simplesmente mudar a cor. Então, ficou um pouquinho maior o corte. Eu posso determinar isso aqui. Tá legal? Vou apagar aqui. Vou fazer um outro retângulo agora. Vamos ficar o mesmo retângulo. Vou dar a cor verde. E vou buscar agora, na ferramenta de faca, o recurso de mão livre. A mão livre significa que eu posso estar movendo isso como eu quiser. Ó. E a suavidade vai ser de acordo com isso aqui. Olha que eu botei para suavizar esse objeto com 28, mas eu posso aumentar. Ó. Posso vir aqui aumentar. Olha como é que ele vai aumentar aqui. Ó. Posso fazer de qualquer jeito. Ó. Ó, ele acerta, tá vendo? Ele não fica como eu quero. Ele vai, aumentou, olha que ele tem mais ângulo do que esse aqui. Então, de acordo com o que eu colocar aqui para mais, ele vai ter mais ângulo. Com menos, vai ter menos ângulo. Tá bom? Então, é uma coisa interessante. E para vocês terem uma ideia que essa ferramenta é interessante, aqui eu já tenho uma opção de uma imagem. Não é um objeto, é uma imagem. Todos esses recursos podem ser usados tanto para imagem como para um objeto qualquer, tá? Aqui eu tenho uma imagem, vou aumentar aqui um pouco para vocês verem. Olha o que eu vou fazer, eu vou usar essa mesma ferramenta de corte aqui, de faca, e vou usar essa opção, vou diminuir um pouco, suavizar aqui. Olha o que eu vou fazer, eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é mão livre, que eu vou movimentando a mão como eu quero. Ela já cortou, tá? Como está 33, ficou grande aqui. Então eu posso separar agora, clico dentro dela, depois clico fora e clico para ela poder trazer a seleção separada, ó. Tá? Outra coisa legal que pode ser feita com essa ferramenta, observe que eu tenho aqui a palavra design treino, né? Vou buscar novamente essa ferramenta de faca, ó, e vou clicar em mão livre. Vejam aqui, ó. Olha aqui, estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na imagem, estão vendo, ó? Quando eu soltar, ela vai ficar dividida. Claro que o corte aqui está bem grosso, né? Poderia estar mais fino. Poderia fazer um corte mais fino. Vamos dar um Ctrl Z e vamos fazer esse corte mais fino. Ó, vou diminuir aqui, ó, a espessura de espaçamento. Tá? Ela só está dando espaço que eu estou marcando aqui com espaço. Se eu tirar nenhum ou sobreposição, ela não vai dar espaço. Ela vai ficar uma linha bem fininha. Então eu vou deixar aqui com 2, ó. 2. E voltar a usar ela.
ficou menor, correto? O que eu posso fazer? Ó, selecionei, cliquei fora e selecionei novamente. Tem que dar um clique fora para poder sair a seleção anterior de tudo. Agora eu posso colocar em outra cor. Tá vendo? Posso mudar o que eu quiser. Uma cor mais forte. Olha como é que fica legal. Fica um design maneiro, dependendo do que você for fazer. Outra opção que pode ser usada, novamente vamos voltar aqui, nessa opçãozinha aqui, é usar outro recurso da ferramenta de faca. Vou colocar agora um vinho. Continuo com a ferramenta de faca. Agora eu vou usar esse Bezier aqui, ó. O Bezier nada mais é do que uma ferramenta que você pode desenhar. Mais tarde nós vamos falar com mais detalhes dela. Olha que eu dei um clique aqui, puxei, ela fez uma linha. Eu vou puxando ela, ó. Ela vai entortando, tá vendo? Eu vou desenhando com ela. É uma ferramenta interessante para se trabalhar, ó, tá? Mas tem que ter uma certa habilidade. Nós vamos estar falando dessa ferramenta mais para frente, com mais detalhes para vocês aprenderem a lidar com ela. Ó, o que eu fiz aqui, ó. Fiz aqui, dou 2 cliques para parar. Olha que ela ficou aqui, uma linhazinha de corte, exatamente igual a essa, só que ela é um recurso que você já tem mais, você pode desenhar alguma coisa aqui dentro, pode criar um coração, alguma coisa e depois cortar, tá? Feito isso, você vem na seleção, clica fora, né? Clica aqui fora e ó, posso mudar a cor, tá? Ó, posso mudar a cor como eu quiser. Então eu posso estar usando esses recursos e fazendo muita coisa interessante. Apaguei aqui, tá, gente? Agora eu vou fazer um outro objeto. Retângulo. Fiz um objeto da cor, vou dar uma cor azul e vou usar agora a ferramenta de borracha. Essa ferramenta de borracha tem também nas barras de propriedades algumas opções. A espessura dela, né, o tamanho da borracha, se eu quero ela redonda, se eu quero quadrada. Então olha só, vou deixar ela redonda aqui. Olha que ela está bem fininha, não tá? Ó, quando eu passar aqui, ó, ela está apagando. Ela está apagando, ela não está cortando, está apagando. Então ela corta o que eu quero, tá? Ó, pode ver que ela não está, ela não vai separar, não separa, tá? Eu posso aumentar a espessura dela aqui. Ó, tô aumentando para 1, ó. Vai apagar mais. Tá vendo? Vai apagando. Ela pode apagar qualquer objeto. Ela pode também apagar aqui. Ó, eu posso apagar aqui, ó. Ela vai apagar também. Ó. Aqui já é o quê? Aqui já é uma imagem. Então eu posso usar isso para apagar a imagem também, tá? Eu tenho o formato de retângulo. Ela fica um retângulo. Posso aumentar aqui o tamanho dela. Ó, tô aumentando bastante o tamanho. Ó, já aumentou mais, ó. Tá vendo? Ela faz uma opçãozinha aqui, tá vendo? Umas coisinhas aqui, nós vamos falar sobre ela com mais detalhes mais para frente, tá? Essas são as ferramentas na opção de faca, corte e borracha. Então, pessoal, esta foi a nossa 4ª aula de CorelDRAW. Na próxima aula estaremos falando de mais ferramentas. Até lá, aguardo vocês, se Deus quiser.